Boa noite, pessoal. Live Só Esportes no ar, começando mais um Live Só Esportes Extra. Hoje é terça-feira, né? O tradicional Live Só Esportes é às sextas, mas o extra varia, né? Tem hora que ele é às terças, tem hora que ele é às quartas. Hoje é às terças, como foi semana passada, e recebendo o nosso convidado Fernando Silva. Mas antes, eis que chega Anderson Firmino. Boa noite, Anderson Firmino. Bem na hora, hein? Aquele abraço. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham mais um Live Só Esportes. Prazer em contar com a sua audiência e vamos falar bastante de Santos. Que dia, hein? Que dias, hein? Bastante coisa para a gente conversar. Um abraço a todos. É isso aí, exatamente. E no meio aí, na nossa janelinha do meio, Fernando Silva, pré-candidato à presidência do Santos, já foi candidato em 2001, já foi candidato em 2014, né, Fernando? Às vezes eu até me confundo. Um grande abraço, Fernando. Prazer em rever. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, Ted, Anderson. E estamos aí à disposição para a gente conversar das coisas do Santos Futebol Clube e fazer aquela resenha gostosa, né? Se isso for possível, dentro face os últimos acontecimentos, né? Mas é sempre um prazer falar das coisas do Santos. Bom, Fernando, eu queria até começar perguntando para você um pouco a respeito da tua relação com o Santos, como é que começou, teus primeiros passos aí como torcedor do Santos, depois ligado à parte política do clube, à parte diretiva do clube, concorrendo a presidente, enfim, eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória até o momento. Ted, eu vou tentar abreviar, né? Porque são mais de 40 anos, né? Eu sou sócio do Santos, sócio remido, mais de 35 anos. E comecei, né, levado pelo meu pai, um corintiano, levado no jogo daquele famoso Santos e Corinthians, que o Santos humilhou o Corinthians e virei santista. E participei da torcida jovem, quando a torcida jovem não era de camisa branca, a torcida jovem era de camisa preta e branca com o escrito torcida jovem em amarelo. Desde aí começou a minha relação com o Santos, e a minha primeira função na torcida, os mais antigos vão lembrar, os mais novos vão achar que isso nem existiu, mas eu passava pelas casas lotéricas, né, para pegar os volantes de loteria esportiva que sobravam, né, que não tinham participado das apostas e tinham sobrado. Aí eu passava e pegava em sacos os volantes que não tinham sido utilizados, cortava e levava para o Pacaembu, para onde o Santos jogasse, e aí distribuía na torcida, e quando o Santos entrava, a gente jogava o papelzinho para cima, né, para ficar uma chuva de papel. Essa foi a minha primeira função na torcida jovem. Depois eu fui promovido para levar o mastro, né, e balançar a bandeira, e aí começou minha relação. Percebi logo que para participar do Santos eu teria que ser sócio, então me afiliei na gestão Rubens Quintas, eu me afiliei como sócio, e aí vim participar da vida política do Santos depois daquele gol do Ricardinho, fatídico do Ricardinho. A gente se reuniu e falou: olha, o Santos está indo por um caminho muito ruim, temos que fazer alguma coisa. Montamos um movimento que, naquele tempo, chamou-se Movimento Resgate, uma chapa política. Fomos enfrentar o Marcelo Teixeira nas eleições, tivemos uma votação expressiva, com uma chapa montada 3 meses antes da eleição. Demos um calor no Marcelo, no Alemão, que tiveram que correr muito para ganhar aquela eleição. A partir daí, a eleição do Santos era majoritária, não tinha proporcionalidade, né? Então, o Marcelo fez todos os conselheiros, não tinha proporcionalidade naquela época, mudou o estatuto, informando que cada sócio que veio se afiliar ao Santos só poderia votar depois de 3 anos de afiliação, e que para ser candidato a presidente você teria que ter 2 mandatos como conselheiro. Como não tinha proporcionalidade, eu, apesar de ter os 10 anos para ser candidato, eu não tinha os 2 conselhos. Aí tivemos 10 anos, né, de luta contra o teixeirismo, né, e vencemos em 2009 com o Luiz Álvaro, implementamos aquela gestão vitoriosa, 2010, 2011, fui afastado
afastado em 2011 da gestão do futebol, como consultor executivo de futebol. Vim candidato em 2014, tivemos uma votação expressiva no primeiro sábado, muito provavelmente a gente teria ganho a eleição. O presidente do conselho, naquela época, Paulo Schiff, invalidou, anulou as eleições por causa de uma tentativa de fraude numa urna de um voto. Eleição para o outro sábado. Aí foi outra história, né? Não deu para ter a mesma votação, porque o nosso voto vinha muito de fora, um voto muito espalhado, e as pessoas não podem se programar de uma semana para outra para voltar. A eleição teve um número de votos muito menor no segundo sábado e ganhou Modesto Roma. Em 2017 eu não vim candidato, e agora a gente se apresenta como pré-candidato. Essa é uma breve história aí da passagem minha pelo Santos Futebol Clube. Fernando, você imaginava que ia chegar o período eleitoral de forma tão conturbada, o ambiente no clube, assim, de uma forma tão complicada, com o caso de jogador pedindo rescisão, com a torcida protestando, indo para a porta da vila, fazia tempo que a torcida também não se manifestava dessa forma. Como é que você vê esses dias aí tão conturbados aí na vida do Santos? Anderson, nem nos meus maiores pesadelos na minha vida eu um dia imaginei que a gente ia passar por isso. Se eu falasse que eu já sabia, nada. Acho que ninguém imaginava o que a gente ia passar. Eu nunca imaginei que a gestão Pérez fosse repercutir dessa maneira. Muito triste, mas é um dos pilares, né, da nossa candidatura, recuperar a credibilidade, né? O Santos hoje ele precisa de um choque de credibilidade. O Santos não tem credibilidade com os seus torcedores, com os seus sócios, não tem credibilidade com os seus fornecedores e não tem credibilidade com os seus funcionários. Você imagina o dia que o jogador ia pegar um microfone da Globo e cobrar o presidente ao vivo? Isso era inimaginável. E total falta de comando, falta de credibilidade. Mas eu acho, né, que não adianta aqui a gente ficar chutando as gestões que passaram e falando mal. Nós temos que ver como que a gente vai recuperar isso, o que a gente vai fazer, né? Por isso que até eu sugeri aí nessa semana que a gente fizesse um comitê de salvação, né? Ajudar a terminar esse mandato, porque me ofereci, né? Conversei com os outros pré-candidatos, da gente tentar chegar no presidente e ver o que pode ajudar, o que a gente poderia ajudar, porque o Santos está indo num buraco que depois, para sair, seja qual for o candidato que ganhar a eleição, vai ser muito difícil. Então, eu coloco aqui à disposição, e também outros com quem eu conversei, se a gente puder ajudar, porque essa situação que a gente enfrenta é um negócio que a gente nunca enfrentou. Fernando, até a propósito de propostas, né, você falasse um pouco do carro-chefe das tuas propostas e também, aí num segundo momento, falar da tua experiência ao lado do Luiz Álvaro Ribeiro, que foi um dos mais vencedores da história do clube, né? Depois da era Atier Jorge Cury, que ficou 26 anos. Marcelo Teixeira também ficou muitos anos, também teve vários títulos, mas a hora, pelo pouco tempo que ficou, embora em 2 gestões, teve uma série de títulos impressionantes. Eu queria que você falasse do carro-chefe das suas propostas e essa convivência com o Luiz Álvaro. A gente tem 4, a gente depois podia entrar em detalhes sobre cada um dos pilares da campanha, mas principalmente o primeiro é a profissionalização da gestão, né? E a profissionalização significa pessoas, né, executivos, significa processos e procedimentos, e significa ferramentas, né? Nós, na gestão 2010, 2011, nós tivemos um time de primeira linha como executivos do clube. Mas a gente não deu tempo, né? Pelo menos no meu período, não deu tempo da gente
ter processos e procedimentos. O que eu falo processos e procedimentos? Por exemplo, a desclassificação do Santos na Libertadores foi um problema de procedimento e processo a gente não tinha. Então, quando deu problema, não alertou e a gente perdeu a inscrição de um jogador e caiu fora da Libertadores. E ferramentas, a gente não tem plataforma. Então, a gente não tem uma plataforma. Então, um dos nossos pilares, plataforma, eu digo um SAP, um Salesforce, a gente fala que a gente quer tirar o clube da analógica e jogar na era digital. Nós precisamos ter tudo isso numa plataforma para poder digitalizar o clube. Então, isso é a profissionalização da gestão, né? O segundo é o resgate da credibilidade. Nós precisamos resgatar a nossa credibilidade, eu já falei um pouco sobre isso. E começa por reorganização financeira. Né? Uma reorganização financeira que, primeiro ponto, você pague dívida, você equacione a tua dívida, né? Terceiro, projeto do futebol integrado, né? Base profissional integrado, que a gente recupere a nossa captação, recupere os profissionais em condições de trabalho e consiga, de novo, trazer jogadores, né? Recuperar a nossa fábrica, que, né, hoje está obsoleta e ficou para trás. E o quarto é a gente fazer um de innovation, colocar o Santos no século 2020 para frente, né? Sendo um polo catalisador de desenvolvedores de aplicativos, startups, orientados ao negócio do futebol. Isso era uma ideia que a gente estava falando desde dezembro, de novembro do ano passado, mas você já vê clubes hoje correndo com a mesma ideia e sendo polos catalisadores de startups. Eu venho do mundo da inovação, né? Uma startup minha que está sendo super premiada e a gente está crescendo numa velocidade fantástica, exponencial. Então, basicamente, são esses quatro. Logicamente que a gente vai divulgar esse plano de gestão ao longo da campanha, mais 30 dias a gente já sai com o detalhamento de cada pilar desse que eu mencionei para você. E a gente acha que o fator decisivo, né, que a gente vê que os pré-candidatos não têm, é que nós vivemos, né, nós estivemos dentro do negócio, nós vivemos 2010, 2011, né, eu estive dentro de vestiário, eu conheço a indústria do futebol, os players de mercado, os bastidores. Então, isso é uma vantagem. A equipe que está com a gente é uma equipe muito gabaritada em todas as suas áreas de atuação. Então, você viver isso é uma vantagem competitiva muito importante, abrevia muito a curva de aprendizado. A gente vê que os últimos 3 presidentes, eles foram aprender a gerir, aprender, entre aspas, a gerir um clube de futebol no cargo, não tinham experiência nenhuma anterior, e aí você não tendo experiência, a tendência é que você cometa decisões erradas. E decisões erradas hoje custam muito dinheiro. E você operar num mercado hoje competitivo, em um mercado recessivo, fica muito difícil. Então, a nossa experiência do lado de dentro, ela é decisiva nesse momento. Você falou a questão do equacionamento de dívidas, né, do equacionamento das contas, assim, o que você acha que dá para fazer? Porque dinheiro tem falta para todo mundo, né? Eu acho que a situação, até também fruto da pandemia, né, mas já antes a coisa já andava preta em termos de dinheiro para todo mundo, assim. Que tipo de ideia você tem para poder justamente conseguir esse equacionamento de dívidas, um alongamento das dívidas de mais longo prazo? Como é que você imagina esse trabalho junto aos credores? Eu acho que, como a gente fez em 2010, 2011, nós temos que ser inovadores, né? Uma coisa é o beabá, né? Todo mundo fala, como é que vai pagar a dívida? Vou alongar a dívida e diminuir o juro. Esse é o beabá. Além disso, nós temos que fazer outras coisas. Primeiro, precisa de dinheiro novo, né? Então, a gente precisa já estar trabalhando com parcerias estratégicas que venham a trazer dinheiro novo, né? Porque a gente acha a gente tem certeza que o orçamento do Santos ele é um mundo recessivo. Então, você tem um cenário de manutenção do mesmo orçamento e você tem um cenário que a gente criou com 30% a 40% menos de
receita, porque nós vamos entrar num mundo pós-pandemia, provavelmente nós vamos entrar numa recessão de 2, 3 anos, você tem que estar preparado para isso. Então, tem alguns modelos que já estão dando certo e alguns times já estão fazendo. Na área trabalhista, você tem que agrupar toda a dívida trabalhista executável hoje do Santos e negociar em bloco, né? Mas por onde passa isso? Passa que você vai ter que cumprir, né? É como um Profut, você vai ter que cumprir isso, porque vai ser numa câmara arbitral, e você vai cumprir. Para isso, você vai ter que ter um orçamento que prevê que você pague dívida, né? Então, você tem que pagar dívida, e isso prevê também que você tenha credibilidade para fazer essa interlocução, porque se você não tem credibilidade, você não consegue reequacionar isso. Então, você tem lá o bloco trabalhista, você tem o bloco civil, que você vai reorganizar isso em bloco e vai tentar pagar isso num período mais longo, né? Mas que isso já saia do teu orçamento, né? Então, a gente também acha que a gente tem que ter um orçamento com receitas e despesas operacionais. E aquele famoso raio, né, que vem, que é a venda de jogador, ou a luvas de um contrato de mídia, ele venha marcado isso, né? Então, esse dinheiro, por exemplo, dá um exemplo do Rodrigo, né? Você vendeu, o Rodrigo vai entrar 50 milhões de euros, desses 50 milhões de euros, uma parte dele, isso logicamente que vai ser divulgado e está sendo estudado pelo grupo que está vendo reorganização de dívida e toda essa área, que uma parte desse dinheiro venha marcado para pagar a dívida naquele contrato que você acertou. Outra parte venha para investimento em infraestrutura e outra parte venha para o caixa do clube. Então, isso vai ser divulgado, então a gente vai ter um orçamento da ordem de 180, 200 milhões, que é o orçamento do Santos, e vai ter um orçamento um plano B, que é o plano de recessão. Então, nós vamos passar tempos difíceis aí, certamente, curtos de dinheiro, toda essa reorganização financeira vai ser necessária, isso vai ser feito com especialistas que a gente tem e conta com a colaboração já, e também com dinheiro novo, tem que buscar dinheiro novo. Agora, dinheiro novo precisa de credibilidade, né? Que eu volto no ponto 2, porque ninguém quer se associar com um clube na situação do Santos. Então, você vai ter que vender credibilidade. E credibilidade você vende com gestão, um dia após dia, você entregando aquilo que você prometeu, né? Então, vai ser analisado todo dia pelo que você propôs, e com as pessoas que te cercam, né? A gente tem um grupo grande, diferente dos últimos presidentes, a gente vai trabalhar em um grupo grande, e são pessoas que têm muita credibilidade no mercado. Então, as pessoas que te cercam vão também ajudar a fazer toda essa renegociação e a busca por novos dinheiros e novas receitas, né? Como a gente fala. Não, porque não tem um raio todo dia, né? Não, e a possibilidade do raio fica cada vez reduzida, porque a nossa fábrica está obsoleta, né? A nossa fábrica hoje, você vê, o Rodrigo foi da geração 2000, quando o Luiz Fernando estava na base, né? E o Luiz Fernando é um cara que faz parte do nossa inteligência de formação de plano de gestão, o Rodrigo era sub-11. Então, você vê que o sub-11 já foi. E a gente não tem colocado, né, não tem reabastecido esse processo como a gente fazia, até porque a captação nossa está muito deteriorada, não chegam mais jogadores como chegavam, porque se impôs várias barreiras, né, para jogar no Santos, então tá mais difícil. E os outros clubes também estão colocando jogadores que vinham da base agora no seu time profissional. Então, aquela vantagem competitiva que a gente tinha do jogador vir para o Santos, porque a perspectiva dele de jogar no time de cima era maior do que no outro clube, hoje você tem concorrentes fazendo a mesma coisa. Então, a tua captação fica reduzida. Você tem que ser agressivo hoje na captação. E a gente tem um projeto nesse sentido, né, parecido com o projeto Nave que a gente tinha em 2010, 2011, mas também um projeto de ter um relacionamento com todas as ONGs, com todas as entidades que trabalham com crianças, de aumentar isso, a nossa responsabilidade social,
junto, né, às entidades, mas também servir como um canal de captação na Baixada Santista inteira, no ABC, no interior, explorar isso muito mais agressivamente do que a gente tem feito ultimamente. Antes até da minha pergunta, eu ia perguntar sobre base, mas de certa forma você já respondeu mais ou menos o que eu ia perguntar, vou fazer outra, mas antes eu queria ver algumas participações aqui. Roberto Barreto, Danilo Simões Júnior, parabéns. Roberto Barreto, parabéns. Daniel Oliveira, tamo junto. Fernando Silva, Marcelo Palhuço, boa noite. Soninha Neves, boa noite. João Vicente Feijó Gazola, grande Gazola, boa noite. Tiago Silverstrone, boa noite, boa live a todos. A Paula Madeira, boa noite. O Giovanni Carlos dos Santos Pode Mais, Fernando Silva, presidente, Giovanni Carlos também, José França, Ademir Ferreira Júnior, Augusto Maradeia Gomes, Fernando, estamos aqui prestigiando a mais uma live do futuro presidente do Santos. Ademir Ferreira Júnior, Fernando Silva, presidente, Vitor Rebouças, boa noite, Fernando. Enfim, várias participações aqui. E, Fernando, já que você falou um pouco da base, eu queria te perguntar sobre Vila Belmiro. Muito se falou nos últimos tempos de Arena em Santos, Arena fora de Santos, e a história mais nova, né, dessa sequência toda que se forma de tempos em tempos é o retrofit. Na Vila Belmiro se apresentou o projeto, o arquiteto apresentou o projeto, mas diante do que se vê na falta de dinheiro, e agora com a pandemia, afinal isso foi apresentado antes da pandemia, mas já se havia uma dificuldade diante disso. É sonhar demais pensar em retrofit nesse momento ou não? Olha, não acho não. Eu acho que a gente tem que resolver, né? A gente vem rolando esse tema estádio há muito tempo. Nós temos que resolver. Então, o que a gente vai... Hoje eu não tenho... Eu sou um cara que eu gosto de ter muito dados para tomada de decisão, né? Eu fui treinado para tomar decisão, mas a gente precisa de dados para tomar. Então, a gente não tem esses dados. Vou te dar um guessing, né? Eu acho que o retrofit é possível. Eu tenho dúvida se o retrofit precisa das duas ruas da Vila Belmiro ou não. Tem projetos de gente séria, de arquitetos sérios, de empresas sérias, que dizem que pode ter um retrofit na área que a gente tem hoje da Vila Belmiro. Eu posso te garantir que o Santos não vai colocar dinheiro, né, dinheiro do Santos Futebol Clube, nem para retrofit e nem para CT. CT a gente faz com renúncia fiscal. CT a gente faz com dinheiro que tem de incentivo na área fiscal. E retrofit a gente faz com dinheiro de empresa parceira, empresa séria, que vão, logicamente, por um tempo, explorar as suas suítes, os seus camarotes, mais alguma coisa, e ao longo do tempo o clube vai participando mais sobre essas receitas. Esse é um modelo, né? Um modelo que eu também gosto, mas preciso... já tenho algumas reuniões previstas e já tive algumas reuniões. É um modelo que o Flamengo tem no Maracanã, porque você imagina que o Pacaembu, o grupo que comprou o Pacaembu, que ele comprou na alta, né? Ele não imaginava que vinha uma pandemia pela frente. Então, ele, né, deve estar em situação muito complicada hoje. Então, esse é um modelo de contrato que também me agrada. E o retrofit, eu acho que é a única saída, desde que a gente estude a Baixada como um todo e chegue à conclusão que é na Vila Belmiro mesmo. Eu tenho dúvida se a gente consegue fazer um projeto que fique em pé com a utilização ou não das duas ruas. Por isso a gente tem aí, no mês, já algumas reuniões agendadas para a gente, mas sempre, né, o interlocutor quer ter a credibilidade, né, do grupo para a gente assinar um MOU, assinar um termo de confidencialidade para estudar isso. Mas o que eu posso garantir para vocês é que nós vamos resolver esse problema, seja o retrofit da Vila, seja uma arena, isso vai ser resolvido porque... E a gente ganhou, eu costumo comentar, que a gente ganhou algum tempo, né, para decidir isso. Você imagina Palmeiras, Flamengo, Corinthians, que tem uma receita de bilheteria da ordem de 100 milhões, 90 milhões, de repente zero, né? De repente vira zero, porque a gente vai ter um futebol aí, pelo menos até o final do ano, sem público, e nós vamos ter, talvez, no primeiro semestre do ano
vem com 1/3 da capacidade. Então, esses itens foram afetados para o time que tinha receita de bilheteria como uma importante parte da receita. O Santos tem uma parte muito pequena, né, de receita de bilheteria, então a redução é menos sensível e colocou todo mundo no mesmo patamar. Quando for dada a relargada, né, quando a economia começar a recuperar, nós já temos que estar pronto para ter essa decisão tomada, né, do que a gente vai fazer para competir com os outros clubes de futebol. Fernando, eu queria te perguntar sobre patrocinador master, né, que é uma questão sempre importante do Santos, aí faz tempo que não tem um patrocinador master do Santos. O que você pensa sobre isso, assim, de que forma tentar buscar justamente esse tipo de patrocinador num cenário igualmente complicado por conta da falta de grana aí de boa parte das empresas, até com esse tipo de investimento? Então, eu sou um cara, por natureza, otimista. Eu acho que o patrocinador master ele é importante. Mas nós temos, por exemplo, você tem clubes aí de ponta que ele tem 41 parceiros. O CBF tem 35 parceiros comerciais, dos quais o patrocinador master é um deles. Então, você é geração de conteúdo, monetização de conteúdo e patrocínios, que podem ser de diferentes formas, né? Eu acho, basicamente, eu tenho uma opinião que hoje empresas que têm exposição no mercado, que lutam, que cuidam da sua marca, elas não querem se associar com o Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube, nos últimos 2, 3 anos, ele está em todas as manchetes negativas do futebol brasileiro. Quem quer associar a sua marca nesse cenário? Acho que quando mudar a gestão, né, tenho certeza que quando mudar a gestão, a gente vai ter empresas boas querendo associar a sua marca, nossa marca, que é uma das marcas mais importantes do futebol mundial. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que a mudança, você mostrando uma gestão competente, mostrando pessoas que fazem isso acontecer, que têm credibilidade, empresas que têm boa imagem e investem na sua imagem vão se associar ao Santos Futebol Clube. Tenho certeza disso. Fernando, diante dos tantos problemas aí que já existem no Santos e que a pandemia acabou trazendo aí de maneira geral, eu queria que você falasse um pouco de 2 assuntos ligados a isso. O caso, a eleição vai acontecer num momento em que o campeonato ainda vai estar rolando, coisa que não é comum. O campeonato vai até fevereiro, a eleição vai acontecer, assim, pelo menos o calendário prevê, em meio ao campeonato, e não na última rodada, como geralmente acontece. Libertadores até janeiro, né? Libertadores até janeiro, contando que o Santos chegue na final, Libertadores até janeiro. Exatamente. E o que acontece? Outra coisa, diante da pandemia também, o que você acha que fica de bom e fica de ruim em relação à pandemia? Porque eu não sei, eu queria que você falasse até um pouco sobre isso, porque eu não sei, eu acho que os valores, certos valores de contratações, patrocinadores, enfim, valores de maneira geral no futebol, teoricamente, num primeiro momento, tendem a ser tratados em outras bases. Então, eu queria que você falasse um pouco do que é bom e o que é ruim no pós-pandemia, ou na pandemia diminuída, né, até porque a doença vai ficar mais de maneira controlada, e se a eleição em meio ao campeonato é um caso diferente, se você acha que, de certa forma, atrapalha também em relação a contratos, aquela coisa toda que geralmente se prepara para encerrar em 31 de dezembro. E 31 de dezembro vai virar o ano, mas o campeonato não acabou. Então, o campeonato em andamento com uma eleição é uma situação que a gente nunca viveu, né? Isso. Então, tanto é que a gente, né, em 2010, a gente chegou terra arrasada, né? E sempre quem entra fica falando mal de quem saiu. Então, acho que isso aí a gente tem que mudar esse discurso. A gente já sabe que vai pegar a terra arrasada, a gente não sabe o quanto arrasada a gente vai ter. Mas se eu fosse o presidente do Santos, que já informou que ele não vai para a reeleição, eu faria o seguinte: no momento que as chapas são inscritas, né, acho que é setembro, outubro, que vão escrever as chapas, eu chamaria o pessoal que vai disputar a eleição, chamaria para dentro da administração,
e já faria uma administração ali conjunta para a gente saber o que está acontecendo, né? E isso ia acelerar muito essa curva de aprendizado, né? A curva de ficar um mês procurando aonde está o buraco, aonde estão os problemas, né? Eu sugiro para o presidente pensar nisso depois que as chapas forem inscritas, de trazer esse pessoal e fazer essa transição de uma forma muito mais suave do que ela tem sido feita nos últimos 50 anos, tá? O mundo pós-pandemia é um mundo que, num cenário mais otimista, ele prevê 2 a 3 anos de recessão. Então, eu acho que vai ter não tenho certeza que vai ter uma reorganização em tudo isso. Então, a relação clube-jogador, né, clube-funcionário, vai ser outra completamente diferente. Por quê? Porque tem muito desemprego, vai ter muito jogador, vai ter muito pessoal que trabalha no mercado de entretenimento, como o futebol é a principal indústria do mercado de entretenimento, e o mercado de entretenimento vai sofrer muito com isso, vai ter outros jeitos de receitas, mas você vai falar o teu custo. Se você não sabe a tua receita, você não pode sair com um custo fixo que você sai hoje. Então, você vai ter que apertar isso e vai ter que renegociar isso. Então, a meritocracia, a performance, vários outros índices vão ser vitais na formação de um salário. Eu uso como exemplo, a minha filha trabalha no Facebook, e o salário dela é mediante os 50 variáveis que ela tem que alcançar para ter o salário no fim do mês. Eu acho que é por aí que nós vamos, né? Então, vai ter o mundo pós-pandemia, ele é diferente. Mas ele também dá oportunidade, porque a diferença que os tinha para os players, para os concorrentes, ela diminuiu, porque todo mundo vai estar ali um perto do outro, né? E da relargada, né, do mundo pós-pandemia, a gente, experiência, com o que a gente já viveu, a gente tem chance de ganhar 2 ou 3 posições aí para frente e se reposicionar no mercado como um time pioneiro, de vanguarda, um time competitivo, ganhador e muito bem gerido. Fernando, eu queria saber de você, sentado na cadeira de presidente do Santos, o que você faria para evitar um novo Brian Ruiz, um Cueva, um Leandro Donizete, um Leandro Damião? O que o presidente tem que fazer para poder fugir desse tipo de negócio que acaba não trazendo benefícios, assim, embora toda contratação tenha a possibilidade de dar certo, mas eram casos evidentes de que fatalmente não dariam certo. Então, eu não tenho explicação para te falar isso, porque eu acho que não existe uma explicação que seja no bom sentido, né? no bom lado das coisas. Então, não consigo te explicar. Eu posso te falar o que a gente fez, né? 2010, 2011, nós entramos mais ou menos na mesma situação e fomos formar um time competitivo. Nós não contratamos ninguém, né? Ninguém de salário alto, por o oposto, né? Os salários altos nós trocamos por salários baixos. Foi o caso do Rodrigo Souto com o Arouca, a gente foi trocando e rebaixando. E eu gosto, né, baseado em ferramentas que a gente tem, né, de performance. Hoje é muito fácil você ter todas as informações sobre o jogador. Eu gosto de apostar. Então, a gente deu muito certo. Mas a gente também teve muitas apostas que não tiveram o retorno que a gente imaginava, só que foram apostas baratas. Então, apostas que, se não deu certo, o clube não foi prejudicado ou não ficou com conta grande a pagar. E as que deram certo, deram muito retorno ao clube, né? Eu gosto de citar exemplo, né? A gente foi atrás, né? Eu fui atrás de contratar o Zezinho. O Zezinho era um craque da Sub-17 que dividia com o Neymar as atenções nas seleções de base do Brasil. E no meio da negociação, a pessoa, quem tinha a gestão sobre o Zezinho, falou: não, pô, você tem que levar o Alessandro também, porque o Alessandro. Aí fui tomar informações do Alessandro, achei que daria uma boa aposta e ninguém precisa falar o que aconteceu, né? Então, a gente teve apostas que deram muito certo, né? Tipo o Zé Lopes,
de aposta de risco, mas com retorno, que tiveram retorno, e outras que não tiveram. Também contratamos um jogador, se não me lembro o nome, acho que era Moisés, do Pará, que ele era o Neymar do Nordeste, ele enchia estádio, ele fazia chover. E ele chegou na Vila Belmiro, ele, né, no CT, ele não andou. Ele sentiu a pressão de uma camisa, do peso da nossa, e não jogou. Mas também ele custava barato, né? Ele custou barato, acabou o contrato dele e foi embora. E não deixou financeiro. Agora, eu acho hoje, no mercado de hoje, você tomar uma decisão de comprar um Cueva, de comprar um Brian, você tem tanta informação, né, de performance de jogador, quantos jogos fez, quantos jogos não fez, quanto tempo jogou, se bate de direita, bate de esquerda, essa canela é fina, essa canela é grossa, que você tem tanta informação, mais um comitê de gestão, mais pessoas do meio, para você tomar essa decisão e você erra, é difícil explicar. É complicado. E Fernando, até saindo um pouco, até voltando até para a parte dos homens fora de campo, né, dos dirigentes ou candidatos a dirigentes, tanto na política partidária quanto na política de clube, né, há uma vaidade muito grande. Né, o poder ou a busca pelo poder costuma gerar uma vaidade antecipada na busca, e quando se consegue, o poder às vezes cega e deixa a pessoa absolutista, como um rei absolutista, não delega poderes, mas isso já às vezes se mostra na própria eleição. A pessoa não se despir, não se unir, não ficar mais de acordo com o clube, uma união que às vezes o clube precisa. Você acha que a vaidade, essa é a palavra que eu queria achar, você acha que nessa eleição, Fernando, as pessoas estão se despindo um pouco das suas vaidades, pelo que você está sentindo, ou é muito cedo ainda para prever isso e ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte? Eu acho que tudo que você falou faz sentido, né? Eu acho que o futebol é uma indústria bem peculiar e particular. Não significa que você é um grande administrador de empresas que você vai administrar o futebol, porque não vai. Se o Santos contratava um headhunter, né? um mercado, ia buscar um CEO de uma empresa que ganha 100, 150 pau, botava do clube e estava tudo resolvido. Não é assim. O futebol ele tem outras importantes áreas que você tem que transitar. Eu acho que sim, tem muita vaidade, tem muito ego, e você tem que administrar. Uma coisa que eu aprendi, né, em 20 anos de política é que os acordos políticos não se sustentam. Né? Pessoas que não estão do mesmo lado da mesa, pessoas que nunca tiveram os mesmos ideais, pessoas que pensam diferente o Santos Futebol Clube, fazer um acordo político e achar que isso vai dar tudo certo no dia seguinte, não vai dar. Então, eu acho que o problema do Santos não são os acordos políticos. O problema do Santos é má gestão. Você gestão das coisas do Santos há muito tempo, eu diria mais de 40 anos, com 2 anos de exceção, que foi o primeiro mandato do Luiz Álvaro. O resto só aumentaram a dívida do Santos. Né? Você pega, por exemplo, em 2000, o Santos tinha uma dívida de 50 milhões. Quando a gente pega em 2009, está assim, 100 milhões. Né? Então, depois você pega o Odílio, que endividou o Santos em 150 milhões. Você pega agora o Pérez, que endividou 140, 100 milhões o Santos. Então, o problema do Santos pontual é má gestões que beiram o amadorismo e gestões que beiram a corrupção. Então, isso que você tem que acabar. Quando você tem uma gestão profissional transparente, você acaba com a guerra política, você acaba com as facções políticas. Nenhum conselheiro entra no conselho deliberativo já predisposto a dar um tiro na boca do presidente do executivo. É o executivo com ações
de má gestão, de malversação do dinheiro, é que levam o conselho a estar fragmentado. Por quê? Porque você faz acordo político, né, na tua chapa, e quando você entra no conselho e começa aquele tumulto, cada um se diz independente e vai por si só. Então, uma coisa que a gente fez nessa eleição é o seguinte: nós não vamos fazer acordo político, nós vamos mostrar uma equipe de primeira de gestores e vamos vender gestão com credibilidade e não acordo político, porque o acordo político não se sustenta. Para mim, pacificação é sinônimo de boa gestão, gestão competente e gestão profissional. Isso é pacificar o Santos Futebol Clube. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Porque foi falado, o Andrés Pueda, né, falou que todos os candidatos foram chamados a fazer parte dessa coalizão. Aí você está explicando que não é algo que te atrai por N motivos, assim. Mas pensando na gestão do Santos, assim, a partir do momento que você tiver eleito, caso você se eleja, assim, que perfil que vai ter o teu comitê de gestão? É possível que tenha algum elemento desse grupo que você identifique como mais próximo do teu pensamento, ou é totalmente fora desse grupo que se formou aí, essa coalizão, digamos? Eu sou claro, nós vamos montar um outro no primeiro mandato do Luiz Álvaro, a gente chamava de... A nossa ideia era ter um conselho de administração, esse conselho de administração foi chamado de guia. Quando saiu o estatuto novo, a reforma do estatuto, que nós fizemos em 2011, ele passou a se chamar comitê de gestão. Então, quando a gente imaginou o conselho de administração, o grupo guia, era um espelho do executivo. Então, a gente formava o grupo guia com referências do mercado, né? Pessoas com credibilidade, com competência, né? No mercado, para ser o espelho do executivo no clube. Isso funcionou muito bem em 2010, 2011. Era mais gestor e menos político. Era mais gestão. Foi o único grupo que ele foi gestão. E é isso que nós vamos fazer. Vamos ter um grupo de gestão. O CG ele passa a ser político quando o Odílio assume. Aí o comitê de gestão ele começa a virar político, com o Modesto ele é todo político, com o Pérez ele é todo político. Então a gente vai ter novamente um grupo de gestores, cada um espelho de uma posição no executivo. Nós já começamos a montar o nosso conselho de administração, o nosso novo guia, o novo comitê de gestão. Já temos 2 nomes confirmados e é com esse perfil que a gente vai formar. Então, você vai ter, além do presidente e do vice, mais 7 pessoas que vão te ajudar na gestão e mais os profissionais, porque isso é uma tarefa para bastante gente, né? Liderados pelo presidente. Essa é uma tarefa para bastante pessoas competentes, porque a situação do Santos vai precisar desses gestores competentes. Fernando, até minha próxima pergunta tinha a ver com o comitê de gestão, ainda tem, na verdade. Além da mudança do caráter político para o caráter profissional dos integrantes do comitê de gestão, há alguma necessidade de se aperfeiçoar ainda mais o papel do comitê de gestão? O comitê de gestão parece que foi sendo deixado de lado para certas coisas. Eu queria que você falasse um pouco desse papel. O que é possível fazer e aperfeiçoar o papel do comitê de gestão na gestão do clube junto ao presidente e ao vice? Eu diria que é fácil isso, Ted. É seguir o que diz o estatuto. Nós temos um estatuto moderno, um estatuto que foi muito bem preparado. Muitos clubes vieram estudar o nosso estatuto depois de 2011. Logicamente que o estatuto tem quase 10 anos, ele precisa de alguns ajustes, mas o estatuto, na sua essência, é muito bom. O que acontece? Nenhum presidente, Odílio, nem Modesto, nem Pérez, seguiram o estatuto. Todo mundo deu volta no estatuto. Todo mundo achou caminhos fora do estatuto. Aí você teve que... O Conselho Deliberativo endureceu no regimento interno. Também não seguem. Então, qual é o segredo? Segue o estatuto. Segue o estatuto, que isso está tudo escrito no estatuto. O voto online, que todo mundo fica discutindo, ele está no estatuto. É só seguir o estatuto e fazer a eleição com voto online. Não é voto à distância.
é voto online. Quem tiver na casa, na frente da Vila Belmiro, e não quiser ir na Vila Belmiro votar, ele vota online. Né? Aí jogam toda a culpa no cadastro. Já fizeram uma higienização no cadastro. O cadastro hoje ele é muito melhor do que ele foi em 2017, que ele foi em 2014, que foi na eleição de 2000. Ele é muito melhor. Então, você tem condições de implantar o voto online, porque ele está no Estatuto e outras coisas que o nosso Estatuto ele é muito bom. Lógico que ele precisa de alguns ajustes, e nós temos uma comissão que está estudando, porque a gente quer anunciar, antes da eleição, quais são as mudanças que a gente vai suportar no Conselho Deliberativo, no Estatuto. Então, não vai ser surpresa. A gente vai falar antes, olha, esse ponto, a gente vai ajustar no Estatuto. Fernando, o que você acha da MP, da chamada MP do Flamengo, a coisa do televisionamento, assim? Você acha que para o Santos isso pode ser de alguma forma benéfico, ou é melhor manter um vínculo com um parceiro de longa data, como é o caso da Globo, que tem um dinheiro, uma verba garantida ali, digamos, ou você arriscar no mercado ali para tentar vender seu jogo, mas ficar ao sabor dos acontecimentos, se o time está bem, se o time está mal? Como é que funciona assim na tua cabeça? Não, em geral, a gente está analisando, é muito nova, mas em geral isso é fundamental para o futebol, que você comercialize, né, o seu conteúdo. O clube nós vamos ser um gerador de conteúdo e nós temos que monetizar e comercializar o nosso conteúdo. Então, ela é muito boa para o futebol. De efeito rápido, né, de prático, rápido, vai demorar um pouco, porque o Santos tem contrato, né, que eu saiba, até 21, 22, e vai ter que respeitar os seus contratos. Mas ele gera uma abertura muito grande, e nesse tema, a gente tem o Papa da TV, né, o cara que criou a TV Santos, que é uma das coisas mais importantes que o Santos tem hoje, foi criado em 2010, e a gente vê isso com uma possibilidade muito grande de trazer novas receitas, né, novos dinheiros para os Santos. Estamos atentos a isso, mas, a princípio, achamos muito positiva. Fernando, antes da minha pergunta, queria ler alguns nomes, né, de participantes aqui. O Vitor Rebouças, Henrique Caruso, Caio Cilo, Soninha Neves, Sônia Maria Santos, boa noite, pessoal. Marcelo Leite, Norberto Gonçalves. Norberto, inclusive, que foi um dos pais, que ficaram à frente da mudança do Estatuto. Eu lembro que entrevistei o Norberto na ocasião da mudança do Estatuto em 2011, ele que esmiuçou para mim só agradecendo a presença do Norberto, mas né, ele não sei se ele vai gostar, mas o Norberto, o Fernando Parafa e o Carlos Cunha são as pessoas que eu mencionei que estão estudando essas adaptações no Estatuto, né? Então você vê que a equipe é de primeira, porque são três santistas, né? Três pessoas que têm muita experiência em Estatuto, e o Fernando Parafa e o Norberto participaram da elaboração desse Estatuto, e o Carlos Cunha também é um profundo conhecedor das coisas do Estatuto. Fica mais fácil ainda para analisar, afinal eles estão lendo algo que eles ajudaram a construir. A análise fica muito mais fácil, né, Norberto? Exatamente. E o Fernando, aí a respeito do novo dinheiro, né, que o Santos precisa, eu queria que você falasse um pouco de arregimentação de sócios. O que é possível fazer para aumentar o quadro associativo do Santos, que de tempos em tempos se escuta algum candidato, algum presidente falar que vai aumentar em tal ano para tantos mil sócios, aí na meta X tantos mil sócios no outro ano, e por aí vai. O que é possível fazer para aumentar esse número de sócios? Passa também pela credibilidade, passa por outros fatores? Sem dúvida nenhuma, você falou já a primeira, né? A primeira é a credibilidade. O torcedor do Santos hoje, logicamente, que também uma crise econômica, né? Hoje, eu vi outro dia
uma situação de um motorista de aplicativo que ele tinha R$ 70, ele falou para mim, pô, eu não sei se eu levo para casa ou se eu boto gasolina. Então, essa é a situação que nós vamos enfrentar. Então, às vezes, R$ 40, R$ 50 vai fazer diferença. Então, passa por a gente ter um plano mais popular, principalmente para aquele associado, aquele entusiasta, cara que gosta do Santos, mas está longe, né? E dificilmente ele vai vir ver um jogo na Vila ou no Pacaembu. Então, esse sócio ele poderia contribuir com uma mensalidade menor. Para isso, você até precisa de uma mudança estatutária, porque tem limitado o valor mínimo que você pode cobrar. Mas nós chegamos, né, em 2011 com um trabalho do Neto, muito bem feito, nós chegamos a ter 50 mil sócios adimplentes. Então, a primeira coisa, nós temos que recuperar os 50 mil sócios adimplentes que já passaram pela gente e foram clientes que a gente perdeu. Depois, a gente tem todo um plano desenhado, a gente teve reuniões com alguns clubes importantes da Major League para saber como eles tratam, né, qual é a relação deles com o sócio, com os fãs, né, que eles falam. E a gente tem ideias muito legais aí, tem um grupo trabalhando em cima disso, aprender, né? Qual é a empresa que melhor trata o seu cliente, né? É a Disney. Então, vamos aprender, né, com a Disney o que eles fazem de excelência nisso. Mas passa por a gente ter credibilidade, passa por a gente recuperar aqueles sócios que a gente já teve um dia, passa por um plano mais atrativo e passa por um pacote de benefícios melhor estruturado. Acho que tudo isso vai levar a gente a números melhores do que a gente tem hoje. Fernando, queria te perguntar uma coisa. Em 2010, sei lá, com 2, 3 meses de mandato do Luiz Álvaro, teve um jogador que veio de helicóptero junto com o Pelé, que desceu no meio da Vila Belmiro lotada, assim, que foi campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. Você acha que tem lugar para ele voltar para o time do Santos? Aí não. Cara, aquela contratação arrepia, né? E quem estava no gramado, né? Pelé e Charlie Brown, né? A gente teve a felicidade de ter no Santos, naqueles anos, a Marta, o Falcão, o Pelé, o Neymar. Foi fantástico. O mundo mudou, né? O mundo mudou, o cenário mudou. E a gente acho que precisa conversar, né? A gente trouxe o Robinho, ele é um daqueles que não estava no orçamento e prova que a credibilidade que os interlocutores tinham na época, que a gente viabilizou a contratação do Robinho, e o Robinho ajudou muito o Neymar, ajudou a amadurecer o Neymar, deu segurança para o Neymar, como outros jogadores que foram muito importantes em 2010, que não são tão badalados, mas foram quem segurou a peteca, né, ali no vestiário, no jogo, que era o Edu Dracena, o Durval, o Marquinhos, todo esse pessoal ajudou muito a dar uma base para aquele time que voou. Mas voou porque tinham uma equipe competente, profissionais competentes, gente explorando a imagem, a marca Santos competente, e fez a gente bater recordes de faturamentos naqueles 2 anos. Então, e o Robinho teria que conversar para ver se encaixaria no novo perfil do Futebol Clube. Idade tem, né? Tá com 36, né? Acho que daria jogo, né? Foi campeão agora, na semana, Turquia. O futebol está cada vez competitivo, mas eu falo naquela fórmula, né, de trazer jogador, a relação clube-jogador tem que esquecer tudo para trás e construir para frente. Você não pode hoje se comprometer com uma despesa fixa da monta que o Santos tem para o período que ele vai enfrentar. E eu digo, ganhar credibilidade passa por reorganização financeira, responsabilidade financeira, que se dá em pagar dívida, né? Então, nós temos que pagar dívida. E temos que ter um time competitivo. Então, você vai falar, pô, nós vamos, né, ganhar título, ou a sustentabilidade, a sobrevivência? São dois polos. Então, quem sabe fazer isso é quem já viveu nisso, né? Então, nós vamos ter que equilibrar as duas coisas. Não é fácil. Até aproveitando que o Anderson falou do passado, embora com um pé no presente, né?
Eu queria fazer uma pergunta ao Fernando, que remete exclusivamente ao passado quando dirigente na primeira gestão do Luiz Álvaro. Anderson, eu e Rogério Soares, fotógrafo, estivemos por a tribuna e pelo Expresso Popular cobrindo aquele Mundial de Clubes no Japão. E eu tive até a oportunidade de conversar com o Luiz Álvaro em Tóquio, no hotel em que o Santos estava hospedado. Lembro do Fernando na porta do hotel, lá em Yokohama também. De vez em quando passava, dava um oi também. É verdade, é verdade. Inclusive, lá no hotel em Yokohama estavam José Maria Marinho, né, enquanto dirigente, Marco Polo Del Nero, Reinaldo. Até chegamos a topar com eles. Mas aí o Santos foi ganhando Cachorro Rei Sol, depois enfrentou o Barcelona, acabou perdendo, e surgiu uma informação, Fernando, acho que na época mesmo, um pouquinho depois, não me lembro, confesso que eu não me lembro de você abordando esse assunto. Talvez você tenha abordado e eu não me lembro, mas eu não me lembro de ter perguntado para você. A informação é a seguinte, que a sua ideia, naquela ocasião, era que o Muricy fosse embora. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso para você. Isso é verdade? Se pensou em desistir do Muricy naquele momento? Ou isso é história que... É aquelas lendas que passam o tempo e viram cada vez mais verdade? Não, se pensou sim. O Muricy hoje se tornou um amigo meu. Eu respeito muito. A gente se encontra todo ano na Riviera. Faz uma resenha muito legal. Mas se eu continuasse, o Muricy não ia continuar, não. Porque eu achava que o Santos precisava voltar aquele futebol alegre, solto, frente, e e as pessoas envolvidas não gostam muito da maneira que o Santos foi armado. Cada um na sua, cada um na sua área, mas eu achava que o perfil teria que mudar depois do Campeonato Mundial. Ele sabe disso, sempre brinca com isso, mas é um cara sensacional, um cara que ajudou muito. Mas se eu tivesse à frente do futebol, eu teria mudado. E, Fernando, falando em professor, queria que você falasse um pouco do Gesualdo, né? Se te agrada a figura do Gesualdo, o elenco atual do Santos, que tipo de melhora você faria pensando na... Cara, então, eu acho que para técnico do Santos, a gente tem esse grupo que está estudando aí o futebol integrado, a gente definiu um perfil de técnico, um perfil de jogador. O Gesualdo não preenche o perfil do que a gente acha que seria um técnico para o Santos. Mas a culpa não é do Gesualdo, a culpa é de quem contrata o Gesualdo. Então, você tem um monte de informações sobre o técnico. É um técnico que estava praticamente aposentado e conhece muito futebol, teve resultados expressivos, mas hoje o futebol é uma contínua evolução em todas as suas áreas. Então, eu acho que ele não se adequa ao perfil do Santos. Você viu que, não querendo entrar numa resenha de futebol, mas ele teve nos primeiros jogos de entender qual era o estilo do Santos, qual era o DNA, fez substituições que, à primeira vista, falou, mas, Caio Jorge na ponta esquerda é meio complicado. E aí ele foi se adequando, e aí você foi vendo que ele foi colocando o jeito dele. Mas é difícil, porque é a mesma coisa que eu dou exemplo, o Jair Ventura, um cara sensacional, uma pessoa, mas o estilo dele, o jeito dele, o perfil dele, não casa com o Santos. Então, é uma contratação que você sabe que não vai dar certo. E é uma das razões que o Santos, acho que paga hoje mais de 5 salários de treinadores que foram embora. Tem responsabilidade da gestão. O Jair Ventura, inclusive, até uma observação particular minha, não sei se vocês concordam. O Jair Ventura, ele falava na coletiva uma coisa, você viu o jogo, era outra completamente diferente. E na coletiva não antes do jogo, na coletiva depois do jogo, você achava que estava louco, porque você acabou de ver um jogo, ele estava descrevendo outro. Exatamente. Você chegar e falar, mas será que ele assistiu o mesmo jogo? Pois é, acho que ele estava em outro estádio, não é possível, ele estava assistindo pela televisão. A gente está caminhando aí para o finalzinho da live, Fernando. Eu queria deixar uma pergunta do Marcelo Leite,
Dizem que isso não faz parte da pergunta, isso eu vou falar, mas dizem que conselho, se fosse bom, não dava, né? Não se dava, vendia. Mas ele pede aqui o seguinte, pergunta o seguinte, qual conselho você daria ao Pérez hoje? Aí completa aqui, porque houve nos últimos dias uma conversa aí de que estariam pressionando o Pérez a renunciar, a torcida fez protesto hoje falando para ele renunciar, chegou-se a comentar que o comitê de gestão estaria pressionando o Pérez a renunciar, não sei até que ponto isso é verdade. Aí ele fala... Tinha membros, né? Pelo menos 3 ou 4 membros do comitê de gestão já pensando na renúncia do Pérez, né? Tá nesse pé mesmo. Mas eu peço ao Fernando a pergunta do Marcelo. Qual conselho você daria ao José Carlos Pérez hoje, Fernando? Cara, é difícil, né? Porque depois que tem essa situação, falar é fácil. Mas eu falaria para ele o seguinte, o que eu tenho falado e divulgado, peça ajuda, né? Se cerque de pessoas que possam, na concepção dele, possam ajudar, não centraliza, delega, chame a SOS, a SWAT, chame o pessoal para ajudar a terminar o mandato, porque ele deve ser a pessoa... Né? Eu nunca tive acordo político, eu nunca tive do mesmo lado do Pérez, ficar batendo nele aqui o programa inteiro, porque eu conheço ele desde 2000, né, quando eu fundei a Resgate, ele fundou a Santos ONG Vivo, na mesma época, e a gente sempre teve de lados opostos. Eu respeito ele como santista, mas o que ele fez com essa gestão do Santos é um negócio absurdo. Então, eu faria o que ele não fez a gestão inteira, né? Pediria ajuda, me cercaria de pessoas que pudessem ajudar a apagar o fogo, né? Chamaria a SWAT Santista, né? Chamaria os universitários e falar, pessoal, me ajudem a terminar esse mandato sem comprometer seriamente o Santos Futebol Clube, se já não está comprometido. Fernando, para fechar da minha parte, 2 situações para ti. Sereias da Vila e Esporte Amador. O que você pensa dessas 2 situações aí para o Santos? Cara, aí é covardia, né? Nós tivemos futebol feminino campeão, e eu acho que isso é super importante para nós, mas ele tem que se viabilizar, e ele se viabiliza facilmente, como se viabilizou o futebol de salão. Esporte olímpico, que a gente fala, no mínimo a gente tem que ter 3, 4 de ponta, mas também eu acho que esporte olímpico, tenho certeza que é sempre uma parceria entre a marca, patrocinador e a prefeitura, seja a prefeitura de Santos, seja a prefeitura da Praia Grande, de Bertioga, de Diadema, a gente tem que ter uma participação de prefeitura nisso. E volta de novo, como que você junta as 3 coisas? Credibilidade e gestão. Então, eu tive até conversando com o Rogério Sampaio, porque eu, como atleta universitário, apanhei muito dele, e hoje ele está no COB, né? Ele é um diretor executivo do COB, e ele pensa igual, sempre preocupado com as coisas do Santos, e a gente tem esportes que são tradicionais em Santos, né? O judô é um, o voleibol é outro, o futebol de salão, e, sem dúvida, isso vai fazer parte do nosso plano de gestão. Pô, Fernando, não sabia do seu passado de judoca. Você lutou contra o Rogério. Você lutou contra o irmão do Rogério também, o Ricardo? Eu lutei contra o Walter Carmona, lutei contra o Geladeira. Pô, a nível universitário eu fui bom, mas esse pessoal aí batia muito forte. E o Rogério ainda era mais leve do que eu, né? Sendo mais pesado que ele. Mas, quer dizer, eu lembro dele, ele não lembra de mim. Fernando, já aproveitando para agradecer a tua participação, ter atendido o convite do Lifestyle Sports, muito obrigado. E eu queria, para encerrar a tua participação, depois das despedidas do Anderson, as considerações, eu queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor do Santos, seja o que vai votar em dezembro, seja o que ainda não é sócio, enfim. Quem acompanha o Santos, quem torce pelo Santos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, por favor.
Olha, pessoal, não desanimem, né? Nos piores momentos, sempre vem um raio, e esse raio talvez não venha dentro do campo, esse raio vai ter que vir fora do campo. Então, você que é torcedor do Santos, sócio do Santos, apto a votar, analise aquele grupo de pessoas que tem mais chance de tirar o Santos dessa difícil situação. E é decisivo a participação de todos, e a gente não vai desanimar, né? A gente tem que... Os tempos não são fáceis, juntou essa pandemia com essa falta de cruzamento administrativo, para dizer o menos, e a gente vai continuar, porque quando é assim, a gente, né, retrai o time, e daqui a pouco a gente solta o lateral direito, solta o lateral esquerdo, solta o volante, a gente vai de novo ser competitivo e participar de todas as competições do jeito que a gente sempre participou. Agora é hora de ter paciência e torcer para que a gente acabe esse mandato da melhor maneira possível. O Santos vai ser campeão paulista, Fernando? Olha, se a gente for atrás dos números, tem chance, né? Mas vamos ver como que vai voltar, né? Porque tem muita diferença, né? Você vê pelos campeonatos do mundo aí, o time antes da pandemia e depois da pandemia. Uma coisa que vai fazer muita diferença vai ser a presença de público, né? Aqueles clubes que são muito impulsionados por uma torcida muito participante, eles estão sentindo muito jogar com o estádio vazio. Então, isso é uma incógnita que ninguém sabe responder só depois que eles começarem a jogar. Então, tem várias variáveis aí que a gente não levava em consideração, ou levava muito em consideração, né? Vai jogar lá naquele estádio, a chance de perder é muito grande, a chance de ganhar é muito grande. Hoje vai mudar isso. E a gente precisa ver como vai voltar esse futebol aqui depois da pandemia. É isso aí. Então, Fernando, eu queria aproveitar e agradecer também, né? Eu queria agradecer ao Fernando Silva por participar, bater um papo com a gente. Obrigado. Boa sorte na campanha aí, que o Santos tenha um futuro bem melhor do que o presente atual. Anderson e Ted, muito obrigado aí pela oportunidade, estamos à disposição. Que a próxima vez a gente fale mais de bastidor, né, de vestiário, que é bem mais legal do que falar de política, né? Tinha um amigo meu que falava assim, o futebol é muito legal, né? Os amigos que você faz, o papo que você tem, a roda de bar. O duro do futebol são os 90 minutos. Isso é que mata. Exatamente. São assuntos mais divertidos fora do campo, né, na resenha, do que dentro do campo propriamente dito. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria encerrar com duas mensagens aqui, o do Henrique Caruso e do Marcelo Palhusso, que nos enchem de alegria. Abraço aos três, muito boa essa live, muito obrigado, Henrique. E o Marcelo, parabéns, Sartori, Firmino e Fernando Silva. Com esse tipo de mensagem que nos incentiva ainda mais a continuar esse projeto que a gente tem e que tem feito tanto sucesso. Grande abraço, pessoal. Até sexta. Um abraço. Até.